Olá, sejam bem-vindos ao Que Mãe Nunca, o podcast que aborda temas do dia a dia da maternidade real com duas mães que não são influencers ainda. Eu sou a Paula, mãe da Madu. Olá, eu sou a Gabriela Rufino, mãe da Rafa. Neste episódio, nós vamos falar de um momento que mexe com praticamente todas as famílias: a adaptação escolar. Aquele período em que os nossos filhos ganham mais autonomia, criam vínculos com outras pessoas e nós, pais, temos que lidar com uma mistura de orgulho, insegurança e muitas vezes até culpa. Sejam bem-vindos. O episódio de hoje se chama Que Mãe Nunca Descobriu que a adaptação escolar era mais dela do que do filho. E para essa conversa, a gente recebeu a Beatriz Fontana. Ela é criadora de conteúdo, tem 35 anos, ela é dona de casa, ela é mãe de duas meninas, a Cecília, de 2 anos, e a Olivia, de 5 anos. E como mãe de duas meninas em diferentes fases, né, da infância, ela já viveu 2 vezes aí a adaptação, ou mais, né, que 2 vezes, mudança de rotina, inseguranças e aprendizados aí que provavelmente muitas mães vão se identificar. E além disso, nas redes sociais dela é um tema que ela aborda aí constantemente, por isso que ela é a nossa convidada. Seja muito bem-vinda, Bia, obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, gente, para falar desse tema aí que tantas de nós temos medo, né, de encarar, que é um período tão delicado aí. E eu que agradeço, meninas. Obrigada pelo convite. Ai, Antes da gente falar do tema, conta pra nós um pouquinho quem é você, sua história, como que é o seu dia a dia com as meninas, com a família. Então, eu sou a Bia, né, nas redes conhecida como Bia Fala Mesmo. E a gente começou a trazer conteúdos referente à maternidade, à rotina nas redes sociais. Tem mais ou menos um ano que a gente começou a mostrar mais ou menos como que era a nossa rotina. E eu tenho 35 anos, duas filhas, Olivia e Cecília. Nunca quis ser mãe. Quando eu me tornei mãe, falei, agora eu serei mãe, mergulhei nesse universo, desculpa. E já passei duas vezes pela adaptação escolar, né? uhum. Com a Olivia e com a Cecília. A Olivia é mais tranquila, a Cecília foi um pouco mais truculenta e até hoje a gente ainda tem algumas dificuldades. Mas sou casada, não tenho uma profissão, sou criadora de conteúdo hoje para as redes. Tem uma profissão. Tenho uma profissão, né? É. Eu sou criadora de conteúdo, sempre falando sobre maternidade e todos os assuntos correlatos, assim, Uhum, adaptação escolar, desmame, amamentação, dúvidas, uhum. relacionamento, casamento pós os filhos, e sempre trazendo uma linguagem mais, digamos, não é que eu falo, sou extremamente acolhedora, não é isso. Eu falo nas, Sem mimimi, é igual o que sem a gente mimimi. fala, que a gente Isso. É. aborda todos os assuntos sem mimimi, sem julgamento e na medida do De forma possível sem falar de direta, culpa sem. também. Exatamente. E tô sempre trazendo esses temas que tá na cabeça de toda mãe, de toda mulher, mas a gente às vezes tem medo, vergonha ou não sabe fazer a pergunta certa para a mãe que tá do nosso lado, porque sempre tem uma mãe do nosso lado. Uhum. Só que a gente tem medo, a gente fica com medo do julgamento e acaba não fazendo, não falando, não sabe como falar. Aí eu resolvi trazer para as redes sociais essas discussões que normalmente ficam só na nossa cabeça, né? Uhum. O que a gente fica falando pro espelho, né? Será que é normal? Será que, tipo, todo mundo tem medo disso? Será que só eu tô passando por isso? Entendi. E o legal é que você fala, assim, você não é expert em adaptação, ou em adaptação, ou em amamentação, ou em desmame, mas é igual nós, a gente não somos experts de nada, mas a gente fala o que uma mãe normal da vida real, que a gente fala, né, da maternidade real, sente. E aí, o tipo de assunto que a gente conversava antes entre nós, como duas amigas mães com filhas da mesma idade, é o que a gente fala assim: vamos A gente traz pra começar a cá, né? trazer para um É. podcast, porque no final das contas, nunca a dúvida é solitária, né? É. Sempre um monte de gente compartilha a mesma dúvida, ou o mesmo E a sentimento, gente e vê com fala. as meninas que a gente passa pelas mesmas fases juntas. E isso torna um pouco mais leve, né? Quando eu acho que minha filha tá surtada, eu converso com ela. Aqui tá igual. Acho que é a fase que a gente É, tá você acha. agora, é assim mesmo. Ela tem algum problema, vou levar no psicólogo. Não, amiga, todas são assim, não é? Estamos todas na mesma fase. E agora sobre a adaptação escolar, com qual idade elas foram para a escola? A Olivia foi para a escola com 2 anos e 7 meses e a Cecília começou com 1 ano e 10 Uhum. meses.
A Olivia eu relutei bastante para colocar, porque eu ficava nessa de, não, a minha filha não irá para escola ou para creche na primeira Também infância. ela foi Aham. bebê de pandemia, né, que a gente Bebê estava de falando antes, pandemia. então acho que aí já o receio já fica maior. As Uhum. nossas foram na segunda onda da pandemia. É. A Rafa foi com 1 ano e 10 meses e a Madu 1 ano e meio, né? A Madu foi com 1 ano e meio, é. Ah. Ah, elas são um ano mais novas. São um ano É mais nova É. que a Olivia. Não, a Olivia é. nasceu mesmo no meio da pandemia. Então, assim, Uhum. além de todo o medo, de todo o receio, por conta da época, né, que todo mundo viveu, eu tinha essa dualidade entre ser a mãe extremamente superprotetora e não, ninguém vai cuidar da minha filha como eu Hum. cuido. Então, eu demorei muito para. Não, agora eu preciso colocar ela na escola, na creche, porque os bebês que nasceram nessa época, eles não tiveram contato com outras crianças, É. né? A gente não podia descer para brincar e tal, foi tudo mais complicado, assim. Uhum. Então eu relutei muito. Mas também quando decidia, eu ainda amamentava ela, eu falava, gente, como é que a criança que amamenta vai para escola? Não tem como ir para escola. Mas aí eu já estava também ali na beirada da. Eu estava beirando a exaustão materna, quando você não aguenta mais Uhum. amamentar, e mesmo assim você fica, eu preciso amamentar até onde eu conseguir, ela tem que mamar naturalmente. Porque a gente tem um excesso de informação hoje em dia, Uhum. né? Tem que filtrar bastante. Tem muita gente tentando ensinar o que a gente precisa fazer, né? E aí eu ficava, não, eu preciso amamentar ela. Até falando, mas eu falava, meu, mas eu não aguento mais. Eu preciso ver ela desenvolver melhor, ela socializar com outras crianças, né? Então a Olivia foi com 2 anos e 7 meses. A Ceci eu já optei por ir um pouco mais cedo, pela segurança mesmo, por tudo Uhum. que aconteceu com a Olivia. Aí eu falei, não, peraí, dá pra ir mais cedo sim, dá É. pra ser legal. No final você teve, então, boas experiências, porque uma das minhas perguntas era se esse tema que você aborda tanto foi porque você teve alguma experiência negativa com elas em termos, assim, de escola ou para trazer esse tema à tona, sabe? Não, a experiência quase, assim, eu fui muito agraciada, né? A mãe bitolada, Jesus coloca as pessoas certas no caminho dela. A equipe que a Olivia teve quando adaptou, puxa vida. Professora Andréa Hum. Germano, se a senhora vê isso aqui, a senhora é um anjo. Assim, a equipe que pegou a Olivia quando a Olivia entrou na creche e a equipe que tá agora com a Cecília caíram do Uhum. céu. Então, É eu porque a adaptação da Cecília foi agora, então. agora. E Hum. a da Cecília foi completamente diferente da Olivia, porque a da Cecília eu fiz no meio de uma mudança de casa, e aí no meio também teve o processo de desmame da Hum. Cecília, também tiveram Foi tudo três, ao mesmo quatro tempo. viroses, assim, no período de 3 meses foi tudo isso. Então, Uhum. assim, ela ia uma semana para a escola, Ixi. precisava ficar 15 dias em casa. Ia mais uma semana, 10 dias, precisava ficar mais um tempo em casa. Uhum. Então, assim, é muito difícil e tudo isso Uhum. reflete diretamente na adaptação da criança. Eu queria voltar um pouquinho, sobre a escolha da escola. Como foi essa escolha? As 2 vão na mesma escola ou não? Não, não. Como foi a escolha, assim, da Cecília e da Olivia Eu pra fui escola? diretamente para a rede pública. Uhum. Eu queria muito que elas fossem para a rede pública por conta da referência pedagógica, do currículo e tudo mais. Só que quando eu fui procurar a rede pública, eu tinha perdido o período de inscrição. Tem Uhum. essa, né? É, É. tem isso. Aí eu tinha perdido o período de inscrição, ela entrou numa lista de espera. Uhum. Aí, bom, mas a gente estava extremamente decidido, né? A gente estava muito decidido de colocar ela, vamos procurar rede privada? Vamos. Aí começamos a procurar perto de casa, achamos uma muito legal, que a gente tinha gostado muito. Ah, vamos fechar nessa? Vamos. Aí fechamos, a gente estava encomendando os materiais, encomendando os uniformes, quando a rede pública ligou e falou: olha, saiu uma vaga para ela. Uhum. Falei, putz, sensacional. E aí ela foi direto para a rede pública e a Cecília já não tive nem dúvida, foi direto para a rede pública Uhum. também. Ah, mas são escolas diferentes. São escolas Uhum. diferentes. Por conta da idade, né? A Olivia agora já está com quase 6, ela já está na educação infantil. Aham. A Ceci agora está com Ai, 2 na anos e um creche. mês, está na creche. Ah, entendi. É no berçário Uhum. 2, né, que eles chamam. Entendi. A Madu, assim, a Madu tem nem 5 anos e ela já mudou 2 vezes de escola, já teve em 3 escolinhas, por vários motivos, né? Antes a gente morava em São Caetano, aí, como ela era muito pequenininha, 1 ano e meio, eu falei, não quero uma escolona, eu quero uma escolinha mesmo, tipo creche, Uhum. que tenha, vai, faça atividades, né, mas sem neura.
Mas Você a queria aquele gente. ambiente de casa de vó. E Isso, era é, exatamente exato, é isso isso. que eu ia falar. Foi o Elas que a gente estudaram. procurou Nós também. escolhemos juntas a É, escola, praticamente, né? E foi assim, a gente queria uma escola que fosse térrea, que tivesse um é, quintal, que tomasse um solzinho, que elas mexessem um pouquinho na terra. é. Tinha algumas coisas que a gente levou em consideração, E, né? e o preço era ok, O né? preço era ótimo, Porque eu falei assim, ai, não acho que compensa, me julguem quem quiser, mas não acho que compensa você pagar 4.000 reais pra uma criança de 1 ano e meio e, sei lá, pintar com tinta, né? Mas enfim. Depois disso, eu me mudei pra Santo André. E aí eu falei assim, tem que mudar ela de escola. Então ela ficou 1 ano nessa escola, no outro Até ano porque a já. escola fechou, né? É, Eu também tive que tirar a Rafa porque a escola então as duas tiveram essa mesma fechou. trajetória. No segundo ano de Isso. escola, mudaram. E aí, agora, recentemente, eu acabei de mudar de novo de cidade, né? Então, fui São Caetano, Santo André, agora tô em São Bernardo. E mudei a Completou o Madu, ABC todo, caminho. rodei o ABC, Próximo passo é Diadema. Deus me livre. Aí eu falei, só que agora que ela ainda ela tá na educação infantil, né? Na pré-alfabetização, eu falei Isso. assim, mas agora, coitada, eu não quero mais trocar ela de escola. Minha intenção não é trocá-la mais. Então, agora ela tá numa escolona, sabe? Uma Que escola de rede, que né? vai Uma rede grande. até ensino médio, Aham. são unidades separadas, mas vai até o ensino médio, porque eu falei assim, meu, coitada, só que eu me surpreendi com a facilidade que ela teve de Era adaptação. isso que eu ia te Porque tem perguntar. criança que sente muito, né, saudade dos amigos ou da professora, mas a Madu, ela, assim, ela me surpreendeu muito nesse sentido, porque ela levou numa boa. Eu, claro, eu tentei fazer um caminho, foi também no meio de outras mudanças, mudança de casa, inclusive, e eu tentei fazer um caminho assim, vamos comigo visitar a escola. Ah, vai ser muito legal, olha que legal, você vai ter amigos novos, professor novo, olha que legal a escola. Meio que tentando, né, não trazer pro, ai, você vai sentir muita saudade da Não. pro. Então eu tentei fazer esse cenário pra ela, e ela, assim, depois que teve a reunião, né, de 2 meses, assim, de adaptação, a professora falou assim, não tem o que falar dela, porque não parece que ela é uma aluna nova numa sala que já vinha alunos desde o berçário juntos, sabe? Mas o caminho que você fez foi essencial para esse processo. Eu fiz muito isso com a Olivia também. A Olivia vai fazer 6 anos. E a Olivia já trocou 4 vezes de escola. 4 Mas vezes. Quatro tudo na rede vezes de pública, escola. ela foi. Não. Ela começou na rede pública. Nós não, a gente se mudou de casa. Aí vai Aí pra ela mais teve que próxima. mudar, foi para mais próxima. E aí terminou o ciclo ali de creche. Ela teve que ir para educação infantil na rede pública. A gente teve um problema nesse período que ela estava na educação infantil da rede pública, e aí eu tive que colocar ela na rede privada, porque eu não tinha mais vagas, era maio, Uhum. e aí eu precisei colocar ela na rede privada. E aí agora ela voltou para a rede pública de novo. Ela já trocou 4 vezes de escola. Nossa. E assim, eu também fiz todo esse caminho que você fez, e a Olivia nunca me deu trabalho. Tanto para iniciar, quando a Olivia iniciou, eu passei 2 semanas dentro da creche, dentro da sala de aula com Eu ela. ia perguntar como que foi essa adaptação Eu fui no expulsa começo. pela diretora. Eu fui convidada a me retirar. A diretora olhou para mim e falou assim: Oi, mãe querida, tudo bem? Tudo bom, então? Sua filha tá tão adaptada, amor. O que você acha de ir para sua casa? Eu falei: Você jura? Porque, porque eu demorei muito tempo para me sentir segura de que ela ia ficar bem. Uhum. E outra, porque eu amava estar ali. Tanto que as auxiliares falavam: Bi, meu, você precisa vir para cá, Uhum. presta concurso, sabe? Vai fazer pedagogia, cara, tem muito sua cara. Mas eu não conseguiria lidar com as famílias, essa é que é a verdade, porque O a problema creche Tem que são ter as paciência. crianças. são as famílias, são os responsáveis. Mas a Olivia, eu passei 2 semanas direto lá dentro e isso reflete nela até hoje. A segurança que a Olivia tem na escola, tem na equipe que conduz ali a rotina dela, que ela tem com os amigos e que ela passa para os amigos que estão passando por período Ai, de que bonitinho. dificuldade por mudança. Pô, é maluquice de Uhum. ver a Olivia na escola hoje. Mas por conta desses caminhos, de olha, vamos visitar a escola, vamos Eles ver, você vai surpreendem a gostar gente, né? demais. A Rafa mudou É, no meio do ano letivo, a né? Rafa mudou quando a Faz um mês, escolinha nem delas um mês. fechou. E aí coloquei ela numa outra escola. E aí nessa outra escola que eu coloquei, algumas amiguinhas da escola que fechou foram pra lá Ah, também. foram junto. Então, ela tinha um vínculo muito forte com essas amigas. Estudavam desde bebê juntas. Elas começaram na Nossa. escola juntas, né? Só que aí começou a escola já não atender algumas expectativas. A Aham. gente estava descontente com algumas coisas e tal. E aí, vamos visitar outras escolas.
E aí eu gostei da escola e falei: "Não, não vamos esperar ano que vem, vamos mudar agora". E ela mudou em maio, ela começou agora em outra escola em maio. E Nossa, também se agora, adaptou super bem, agora. tá super Super feliz, né? bem, tá super feliz e também foi para uma escola em que a turminha já estava juntas desde bebê e ela chegou agora lá e tá super adaptada, não deu Isso é também incrível. problema nenhum, não deu nada. Ela queria muito estudar ali, ela tem 2 amiguinhas que estudam lá, mas são de outras salas. Aham. Era uma escola que ela gostava muito de estar, sabe. Quando nós fomos visitar, ela amou, ela já conhecia, porque nós já tínhamos ido buscar a amiguinha dela na Ah, escola, e é uma escola que eles têm um conceito de aberta à família, então você deixa e pega a criança na sala de aula. Então quando nós fomos buscar a amiguinha dela, ela já entrou lá e buscou, aí brincou no parquinho, e tal, então ela já tinha uma referência boa daquela escola. Quando nós decidimos que ela ia estudar lá, ela amou, ficou super feliz e foi, tá super ai, que adaptada. E o que lindo. nós falamos pra ela foi assim: "Você não perdeu os amiguinhos da outra sala, É. da outra escola. Você ganhou novos amigos". Tanto que Exatamente. sábado teve a festa junina da outra escola, nós levamos ela pra rever todos os amigos. Então, assim, na cabecinha dela agora ela tem mais amigos. Por isso que eu acho que foi tão fácil, assim. Era uma escola que ela já conhecia, já gostava, e ela, na cabecinha, ela aumentou o ciclo de amizade. Não, total. E esse também foi um direcionamento que você deu, tipo, mostrando pra ela que ela estava somando amigos e não deixando, né? Uhum, Percebe que exatamente. se vai mudar de escola, se a gente vai mudar de casa, né? Se teve uma separação no meio do caminho, eu percebo que muitos pais tomam decisões nas vidas que vão refletir diretamente nos filhos e simplesmente tá decidido, Uhum. não, você vai mudar de escola, não, você tem que fazer isso. A criança tem que Uhum. fazer. Mas como é que a gente vai conduzir ela É. para fazer isso de uma maneira que não reflita tão significativamente, né, na segurança que ela tem de si própria, na segurança que ela tem de mudar de um lugar para o outro? Complicado, a gente precisa olhar mesmo É. com, né, com mais sensibilidade para essas Uhum. mudanças que para nós é tipo, ah, ok, vou mudar de bairro apenas, mas para criança Uhum. não É, é eu não só vou isso. negar que eu e meu marido ficamos com medo, assim, porque você mudar no meio do semestre, a gente ficou com receio, assim, mas com a certeza de que era o melhor para Então, ela mas naquele aí por isso que momento, o né. nosso título cabe tão bem, porque a adaptação escolar é mais difícil sempre nós criamos muita coisa na nossa cabeça e, Uhum. É. ainda que é claro que existem crianças que têm más experiências de adaptação ou mais Sim, dificuldade ou sim. N motivos, por fator externo à criança ou por fator de personalidade mesmo da criança. Não é o caso das nossas 3 experiências aqui. Só que a gente que fica pensando em É, vários cenários, no que pode dar de errado. sim, E no final das total. contas, as crianças aqui de nós 3 Surpreende, né. foram e estão Não, tranquilas. elas sempre surpreendem a gente. A Madu só tá surpreendendo, assim, por todas as É. mudanças que ela passou e vem passando, e aí é só surpreendendo, né. Bia, nós só temos uma filha cada uma. E você teve depois a Cecília. Foi mais fácil, porque você falou que acabou de falar que ficou 2 semanas na sala lá da Olivia. Com a Cecília foi diferente, porque você já trouxe aí uma experiência e é mais fácil ter um segundo filho nessas questões? Foi totalmente diferente. Eu quebrei a minha cara em 3 partes. Foi muito diferente. Eu fui com muita confiança. Ah, Eu falei: "Ah, eu fiz tudo certo com a Olivia, eu vou arrasar agora com a Cecília". Não, gente. Sabe aquela história assim, ó, de uma mãe que cria 10 filhos e eu vou criar todas Aham. iguais? Não, não é assim. Elas são completamente diferentes e eu tentei conduzir a situação das 2 igual, entendeu? Então, só que a Cecília, ela foi muito mais resistente para ficar. Mesmo eu fazendo um hum. caminho muito parecido, que era o de mostrar para ela que ela estava num lugar seguro. Fiquei com ela também em sala de aula, mas ela resistia muito mais. O que eu acho que eu tive de maior dificuldade foi que a Olivia, eu tive uma certa tranquilidade, um certo tempo para, olha, vou colocar a Olivia na escola, vou desmamar a Olivia e vou trabalhar 2, 3 meses até colocar na cabeça da Olivia que ela vai desgarrar de mim, Porque Uhum. você só tinha ela. porque eu só tinha É. ela. Eu só tinha ela, assim, eu tinha muita teoria na minha cabeça maluca, sabe? Eu tinha estudado apego, eu tinha estudado como mostrar para a criança que ela pode brincar, que ela pode interagir, que ela pode viver longe da mãe, do pai. Então, assim, eu tinha rede de apoio, a minha mãe estava muito mais disponível na época da Olivia, mas mesmo assim eu não deixava a Olivia. Hum. Então eu fui fazendo pequenos treinamentos com a Olivia e tal. Quando foi com a Cecília, eu não tinha esse tempo,
Porque eu tinha a Olivia, porque Uhum. tinha o trabalho, não o meu, mas tinha o do El, que, né, nós somos uma equipe, não tem como. Tinha casa para cuidar, tinha, né, várias Uhum. outras questões. E a gente se mudando de casa foi uma loucura. Então, eu não tive muito esse tempo de trabalhar com a Cecília. E aí, já na Cecília, minha rede de apoio era zero, né? No dia que a Cecília nasce, só para vocês Uhum. entenderem, no dia que a Cecília nasce, a minha mãe estava em casa com a minha irmã mais velha, que é deficiente, ela é portadora de necessidades especiais, ela tem deficiência intelectual. E ela estava com essa minha irmã e a Olivia na minha casa para eu parir, para eu ter a Uhum. Cecília. A Cecília nasce, se 11 da noite, chega na outra noite, eu tô há um dia no hospital, a minha irmã sofre um acidente na casa que eu morava e ela cai da escada, ladeira abaixo, e ela se quebra Meu inteira. Deus. O Helder sai da Nossa. maternidade, me deixa lá com a Cecília recém-nascida para socorrer a minha mãe, para socorrer a Olivia, era a ambulância chegando na minha casa. Então, assim, Nossa. depois desse acidente, a minha irmã, que é portadora de deficiência intelectual, ela começou a desenvolver muitas deficiências físicas também, Uhum. sabe? Ela ficou com muito mais deficiência motora, né? Ela teve várias atrofias, enfim, uma série de questões. Então, a minha mãe teve que ficar full time com a minha irmã. Não tem Uhum. mais como, tipo, vou deixar a Bru com uma outra pessoa. Não tem mais como abrir a minha irmã mais velha. Então, com a Cecília, zero apoio. Então, tudo que a gente tinha que fazer, eu tinha que fazer com a Olivia debaixo do braço, ela trabalhando, voltando, numa correria meio maluca, assim. E então eu não tive muito tempo para preparar a Cecília para isso. E aí, eu vou bater na tecla da amamentação, porque foi muito Uhum. difícil para a Cecília adaptar enquanto ela amamentava. Uhum. Foi muito difícil. Então, ela fica doente no meio da adaptação, e aí eu percebo que eu preciso desmamar ela. E aí ela melhorando do quadro que ela estava, era um vírus, tal, não sei o quê. Eu começo o desmame da Cecília, enquanto ela ainda está afastada da creche, para a gente poder voltar e tentar adaptar a Cecília. E faço todo o trabalho de novo. Volto para dentro da sala, fico com ela, fico com as professoras, né? Fico observando. Uma coisa que eu fiz com as duas, né? A gente entra dentro da sala de aula para fazer a adaptação, que você fica ali 1, 2 horas, né, até a Uhum. criança conseguir ficar a carga horária inteira. Uhum. E eu sempre falava para as duas: olha, aqui na escola é o lugar de vocês, aqui a mamãe não pega no colo, aqui é o seu lugar. E eu ia mostrar, eu ia interagir com as coisas, com os brinquedos e tal. Uhum. Então eu não ficava sendo a mãe que você fica na sala da sua casa, olha esse brinquedo, tal, que não Aham. sei o quê. Não, aqui é o seu lugar, aqui você que vai Ai, que explorar. legal que deixaram você ficar na sala. Não deixaram a gente Uhum. ficar, lembra? Então, tem algumas escolas que É, não não, deixam, que não, não não convidam, deixavam. que não dão abertura para isso. Eu fico, gente, Não. mas como assim, né? Por que não deixar? De Uhum. fato, a depender de como for, a gente acaba atrapalhando na rotina pedagógica. Uhum. Total, porque assim, um bebê, né, muito pequenininho, vê ali uma outra criança com a mãe, por mais que eu tivesse essa postura de não, Cecília, Olivia, aqui vocês não ficava naquele negócio, mãe, Uhum. vem no colinho, tal, não sei o quê, as outras crianças percebiam que tinha uma com adulto referência, digamos assim, ali Aham. dentro da sala. E isso gerava um tipo, essa é a mamãe, sabe? Eles ficavam meio em Uhum. volta de mim e tal, mas, né, eu percebendo isso, não vamos brincar ali agora. Então, de fato, eu imagino que seja porque deve atrapalhar ali, né? E as outras É. crianças também podem perceber, né? Ou começar a chorar porque também quer a mãe lá. Então, eu acho que nesse sentido Uhum. pode É, atrapalhar. deve ser. Mas eu acho muito estranho isso de não ter, tipo, vamos convidar pelo menos para eles ficarem 1 hora aqui, porque Eu fiquei, só que na Na parte de fora, recepção, não é. na sala. Uhum. A gente ficava na recepção até, mas foi assim, 2 2 dias. dias. Depois já: "Ai, podem ir embora, qualquer coisa a gente É. liga". Ô, Foi assim. Bia, a gente teve uma pergunta assim, na caixinha que a gente colocou no Instagram. Ó, qual a melhor idade para começar a creche? Aí a pessoa colocou as opções: 4 meses, 6 meses, 1 ano, me ajuda. Eu queria saber a sua opinião com essa questão de idade. Porque, bom, eu tenho a minha opinião, mas assim, você pôs a Olivia com 2 e pouco, eu entendo que estava, né, na pandemia. Mas também o seu motivo de ter colocado a Cecília com 1 ano e pouquinho, não, porque também não esperou ter mais de 2, igual foi da Olivia, e responder essa pergunta aí, qual que você acha que é a idade ideal para a criança ir?
Quando eu coloquei a Olivia, a gente já tinha acabado a pandemia, já estava mais ou menos ao ano da pandemia, né? E coloquei ela mesmo para ver ela socializar, para ver ela Uhum. desenvolver por outras questões. E porque eu gostaria de voltar para o mercado de trabalho, né? Na época eu estava fazendo artesanato, tal, fazia feiras criativas, eu queria focar nisso. Quando eu coloco a Cecília, é exatamente pelo mesmo motivo. Preciso voltar a trabalhar, quero ver ela interagir, ela desenvolver melhor. Mas toda vez que me perguntam, Bia, qual é a melhor idade para você colocar uma criança na creche? Cara, eu respondo, eu não sei. Qual é a configuração da sua família? O que que você quer fazer? O que você Uhum. pretende colocando a sua criança na escola? Você precisa voltar a trabalhar? Então essa criança precisa ir quando você vai voltar a Sim. trabalhar. Porque, É. cara, a gente Porque não é fala todo mundo que assim, tem rede de apoio. Nós exatamente. entrevistamos aqui a Laura, ela falou, acho que ele foi com 2 meses, lembra? É. E É. eu acho assim, eu fico com muita dosinha quando eu vejo um nenenzinho, muito Uhum. nenenzinho, né? Mas a gente não sabe A também das realidade, qual questões que da é, né? família. E tem também aquela família que tem condição de não pôr a criança na escola até ser o obrigatório, né? Que é Uhum. com Acho que 4 5, 4. anos. Só que aí, na minha opinião, é que isso já assim, demorou demais para pôr a criança na É. escola, porque daí ela não vai, se ela não tem interação com outras crianças em parquinho ou em família, ela vai ficar lá muito assustada, né? Uhum. A Rafa foi com 1 ano e 10 meses, mas porque eu tinha as duas avós disponíveis para, ainda tenho até hoje, mas nós decidimos colocar por conta disso. Achei que estava na hora já de ir com amiguinhos, tal, porque eu poderia ter segurado ela, por exemplo, até os 2, quatro, 3. até os 4 anos, que é obrigatório. É. Minha mãe e minha sogra olhariam com certeza, né? Mas tanto que quando ela começou a ir, lembra, ela ficava só meio período, porque as avós ainda olhavam. Eu fui aumentando aos poucos, mas porque eu acho que é importante a criança ir. E também a escola ensina coisa que a gente não consegue ensinar em casa. Ela é filha única. Eu dificilmente vou conseguir ensinar ela a compartilhar um brinquedo. Ela vai compartilhar com quem? Não é? A escola não, ela é obrigada a Não que compartilhar. eles Tá todo compartilhem, Mas a né? escola vai ensinando a socializar de uma forma que em casa a gente não consegue. Eu acho que a escola, na verdade, ela propicia ali o ambiente ideal para a criança se deparar com esses primeiros desafios, né? Eu costumo dizer que a escola é a primeira vez que a criança vai estar em contato com a sociedade mais ou Uhum, menos parecida com o que a gente vive, né? Com diferenças, com essas questões de disputa. Uhum. Ela está se desafiando, ela está tentando escalar um lugar, subir no escorrega e num uhum. balanço, tal. Ela vai ter essas disputas de brinquedo, todo, ela vai ter a barreira da linguagem e logo ela vai estar se desafiando a falar também. Então, assim, a escola, ela é o início de todo essa vivência que a criança vai ter na primeira infância, né? Mas é possível ensinar dentro de casa, mas é que eu acho que acaba faltando ferramenta pra É. gente, sabe assim? Uhum. Talvez, imagina você com 2 anos ensinando seu filho a dividir, ele nem vai te levar a sério, vai falar, mãe, E nem Não, tem com quem dividir não tem nesse com caso. quem. Eu acho também que a gente não pode confundir as coisas. Eu posso estar errada, mas na minha cabeça, a escola ensina habilidades sociais. Em casa ensinam-se habilidades humanas. E São coisas educação, a gente também diferentes. não pode deixar a Educa... educação para a é, escola, né? A A gente tem que educação educar quem o dá filho. sou eu, É. A escola, eu não posso exigir que a escola ensine essas coisas. E tem muita gente que confunde isso, né? Que acha que total. escola lá é depósito de criança, eu deixo a criança lá e a professora que resolva todo o BO sozinha, né? Total, eu acho que isso que vocês falaram tem acontecido muito atualmente. As pessoas não olham mais para a escola ou para as professoras, para a equipe que cuida dos nossos filhos como seres humanos também, que elas estão ali trabalhando e Uhum, não estão trabalhando para você. A Uhum. professora não é a babá do seu filho, a uhum, professora não é a cuidadora que você contratou para cuidar especificamente do seu filho. Ela não está ali só para alimentar, para cuidar assim, das coisas fisiológicas, dos cuidados básicos, né? Teve até uma atualização atualmente na função da creche. Antigamente a creche era assistencialista, hoje ela tem todo um currículo pedagógico para seguir de observação de desenvolvimento, né? Os uhum, macros aí, desculpa, os marcos do desenvolvimento na uhum. primeira infância. Então,
quando a gente muda quando a gente percebe que a creche, que a escola ali nos primeiros anos de vida, ela muda o seu direcionamento, você percebe também que a gente precisa mudar como a gente vê essas profissionais que estão cuidando, esses espaços que eles colocam para os nossos filhos, né? Uhum. Educação, respeito, toda essa coisa da empatia a gente ensina dentro de casa. E a gente Exatamente. vai ver eles explorarem esses aspectos na escola, na creche. Uhum. E isso é desde o início, você percebe. Bom, Uhum. calma, vou retirar essa fala. Eu percebi muito nas meninas como funcionava, como funcionou dar uma base para elas desse negócio do respeito, da empatia. Não, você não vai pegar o brinquedo da outra criança enquanto ela estiver brincando. Uhum. Eu já tive problema com a Olivia dela chegar, ai, a colega me bateu, a Uhum. colega me empurrou. Mas por que a colega fez isso com você? Ah, ela estava brincando com um brinquedo que eu queria. Ela tinha quase 4 anos nesse episódio. Ela estava brincando com uma coisa que eu queria e tal. Eu falei, então você tomou da mão da colega? Como é que foi isso? Uhum. Entendeu? E ela, então, mãe, foi. Eu falei, então vamos aprender com isso. Violência não resolve nada, nunca vai resolver. Tá bom? Mas a colega estava reagindo ao seu impulso de tomar o brinquedo da mão dela. Mas não Do- necessariamente. Às vezes a criança vai bater porque não é nem por maldade, né? Sim, É total. mas porque a quando é Madu muito direto vem, pequeno. ai, Total. fulana me bateu, me empurrou, me chutou. Eu falei, filha, o que que você fez? Eu não fiz nada. Eu falei, então tá, então você avisa a pro e sai de perto. Não brinca com essa criança. Tem outras crianças pra você brincar. Mas eu falei Exatamente, assim, eu mas também ensino não isso seja pra minha também. boba de ficar lá apanhando e não Exatamente. fazer nada. Eu Você sempre tem falo, que. eu sempre falo pra Olivia e pra Cecília, que a Cecília ainda tá meio tipo assim, vou morder todo mundo, vou socar todo Uhum. mundo, É, puxar porque ela é cabelo. Ela é muito É. pequena ela é ainda. mordedora, então. Bom, não A tive Madu, com 2 reclamação anos, recebia ainda. mordida sempre da Nossa. mesma menina, a mordedora. Em casa eu tenho os dois perfis total. A Olivia era mordida, mas nunca foi, graças a Deus. E eu tenho certeza que a do UFC é a Cecília, tá? Mas ainda não tive problemas. E eu também ensino isso pra Olivia. Pelo amor de Deus, você não vai bater em ninguém. Mas se você Uhum. precisar se defender, eu já falo pra ela, os dois bracinhos aqui na frente do corpo. Você não tem que apanhar de ninguém, né? Mas essas questões de tipo, um bateu, o outro puxou o cabelo, é tão difícil, não é? Pra mãe que a primeira vez que a Madu chegou em casa eu vi antes de ver na agenda que tinha ela assim, ai mamãe, um Aham. amiguinho, nananã. Mas antes ela é pequenininha, 2 aninhos, eu vi os dentinhos da criança aqui no braço dela e roxo. Eu fiquei muito furiosa, né? É, Mas eu acho assim que faz parte. faz. Eu não sou daquela mãe que vai procurar quem é a mãe da criança e ir falar, tirar satisfação com a mãe, sabe? Eu sou Não, bem acho que a tranquila, na escola tá ali verdade. pra intermediar isso. Você não precisa ir Não, atrás mas da tem mãe que mãe e vai, tal. né? Mas acho que não. Acho que a escola tá ali, a professora tá ali pra resolver a situação, assim. Se Tem. veio mordida, você vai na professora e fala o que aconteceu. Essa situação é uma coisa que é normal de escola, É de normal. adaptação escolar. Outra coisa, virose, resfriado, Meu gripe. Deus. Gente, não tem o que fazer. A opção é não colocar seu filho na escola. E aí É. aí você tem que fazer uma listinha de prós e contras e o que é importante e relevante para você. Se for uma criança, talvez com imunidade, né, menor, tal, isso pode ser um problema maior. Mas, assim, não adianta, não vou colocar meu filho na escola até os 10 anos de idade, porque eu não quero que ele fique gripado. Não tem jeito, meu. É entrar na escola, você já vai se deparar com várias viroses, e assim, às vezes não é a gripe, não é. Tem a mão, pé, boca, tem a Uhum. virose que causa diarreia, cagadeiro, Não, tem vômito. doença que às vezes eu nunca nem tinha ouvido falar. E a Rafa pegou. Exatamente. Não, e não só ela Exatamente. pegou, como eu e o Ricardo pegamos também, a tal da escarlatina. Eu nem sabia o que É. que era isso, eu nunca tinha ouvido falar. Todo mundo pegou. Então, Mas você vê, aí também tem uma coisa que eu acabei indo buscar na teoria para entender o que poderia acontecer, né? A ciência fala que a criança, ali dos 2 aos 6 anos em idade escolar, ela pode contrair de 8 Uhum. a 14 quadros virais por ano. uhum. Olha a maluquice É disso. mais de um por mês. Né? Como é que você se É. prepara para isso? E agora, focando na mãe, né? Como fica o psicológico da mãe? É diferente adaptar a primeira filha da segunda filha? Na Sim. segunda você já é mais confiante, você Total. acha? Total. Mesmo assim, com a Cecília tendo as dificuldades que a gente teve desse ir e voltar, ficar doente e tal, desmamar, eu confiei muito que iria dar certo, né? Por mais que eu Uhum. tivesse que usar outras artimanhas com ela, ficar mais um tempo, né? Fazer a refeição lá na creche com ela,
você confia muito mais e você aprende a confiar nas pessoas que estão cuidando da sua filha, né? No meu caso, eu aprendi a confiar muito mais cedo e muito mais rápido, né? E eu sabia exatamente o que eu precisava levar de informação para as pros, né? Uhum. Desculpa. Eu sabia exatamente o que eu tinha que contar sobre a Cecília para elas, né? Da Olivia eu levava 1 milhão de informações irrelevantes. Ela gosta mais de dinossauro que de boneca. Pô, lasque-se, não é isso que eu preciso É, saber, né? é. Preciso saber como é que ela dorme, se ela tem objeto de Uhum. apego, essas coisas. Então, muda completamente de uma criança para outra. E como foi seu com a Cecília? A Cecília é de 5, né? Não, a A Olivia é de Olivia é de 5, a 5, Cecília é de é. 2. Como foi quando você, depois das 2 semanas na sala de aula, chegou em casa sem ela? Eu chorei. Menina, me deu uma sensação de vazio. E olha só, eu não bato muito bem das ideias. A Olivia adapta. Eu tô há uns 3, 4 dias em casa, me acostumando com o silêncio, com o chão sem ter brinquedo esparramado, me perguntando se ela tá sendo bem cuidada, se ela não tá Uhum. chorando. Teve um atentado numa escola em Suzano. E aí eu volto a ser mãe de muro. Eu deixava a Olivia dentro da creche, eu saía e eu ficava no muro. Porque nesse episódio que aconteceu, o rapaz entrou dentro da escola pelo muro e Uhum. tal. E aí eu deixava a Olivia dentro da escola e eu ficava no muro, tipo, rondando a quadra. Eu falava, se E alguém ela ficava tentar. o dia todo na escola? Não, só até meio-dia, graças Ah. a Deus. Ela ficava só meio período. Então, mas aí eu voltava para casa, né? Eu ficava ali, Uhum. dava uma volta, tal, tinha uma padaria, eu ia, tomava café da manhã, falei, não, acho que A eu vou para louca. minha casa. Ou ela me mandando mensagem, querida, tudo bem? Tá trabalhando de vigia da quadra? Pode voltar para casa, tá tudo bem. Que Ele período. não sofreu, assim, igual você que ele não tá aqui, ele tá atrás das câmeras, pessoal, Ele gastando atrás das mas, câmeras. porque eu acho que isso é mais também do homem, né, assim, não ter tanto esse: "Ai, meu Deus, meu filho", ele devia falar assim: "Graças a Deus, tá na escola". A gente fala Então. assim: "Ai, não vejo a hora de buscar ele", nossa, já deu a hora de buscar? Não, o El, pelo menos, eu acho que deve, na maioria dos casamentos é assim, mas ele era meu ponto de equilíbrio. Enquanto eu estava Uhum. totalmente emocional, visceral e falando: "Amor, não vai dar certo, ela não vai adaptar", ele falava: "Amor, vai, você É. adaptou, eu adaptei, tenha calma, Todos os adultos no mundo que um confia". dia foram crianças adaptaram. Tá todo Uhum. E mundo eu acho que bem. antigamente era bem é porque a gente sempre fala que não falamos, não julgamos nem falamos as coisas com mimimi, mas hoje o mundo tá muito mimimi. Antigamente não tinha essa de: "Ai, vamos ver a adaptação escolar", ficar só um tantinho, depois um tantão. Era tipo, Largar. deixou e vem buscar, acabou, né. É. Não Mas tinha antigamente essa também, assim, humanização que não tem hoje. tinha. Os processos tiveram essas mudanças mais humanitárias, mas eu acho também que antigamente a gente não tinha tantas mães no mercado de trabalho, a gente não tinha tantas mães tendo que deixar suas crianças tão pequenas para voltar a trabalhar, não tinha essa preocupação com a saúde mental da mãe. Então, assim, É. hoje tem todas as outras questões que fazem as nossas crianças, nossos bebês irem muito mais cedo para a escola. Mas eu fui neném, minha avó na época não podia cuidar de mim, porque ela tinha feito uma cirurgia na perna, e eu acho que eu fui com 6 meses pra escola, 6 ou Sério? 8 meses pra assim, isso é que minha mãe conta. E eu não lembro, gente, não sei, não tenho traumas por isso. Minha mãe trabalhava, então eu acho que eu ficava o dia inteiro, não sei, mãe, depois você me fala. Mas acho que ela me deixava quando eu ia para o trabalho e me buscava quando saía do trabalho. Uhum. E assim, isso não me traumatizou, porque hoje uma das coisas que a gente mais pergunta: "Ai, se eu fizer isso vai traumatizar meu filho". Ah, Meu filho não, vai crescer um não. adolescente que se sentiu abandonado, né, porque hoje tudo você questiona, tudo você especula, e às vezes a vida é É. tão simples. Exatamente. A gente acaba, trazendo um terror para um processo que Natural. é natural, tudo vai da segurança que você passa para a criança e ele vai acontecer da maneira mais tranquila e normal possível se você estiver segurando É aquilo. verdade. Uhum. Só que tanto excesso de informação, são tantas as preocupações, tudo vai gerar trauma, entendeu? Uhum. Eu recebo muito assim: "Bia, eu não aguento mais gritar com os meus filhos", "Mas por que que você está gritando? O que que está acontecendo?". A gente tem muito excesso de informação, eu acho que isso traz muito dessa insegurança. "Será que eu estou fazendo certo?". É verdade. Sabe, tipo assim, mas Mas sabe que eu Grita. grito, óbvio. Mas aí eu acho que a Mamãe nossa questão doida, a questão é que, assim, a gente também tá tanta coisa no mundo hoje acontecendo, e a paciência já tá lá no é, limite.
Daí a gente desconta É. quando chega em casa, aí é no Mas marido, é na criança. mas eu ia falar outra coisa, eu ia falar que eu grito, não, mas eu Ah, grito. tá. Eu ia falar que assim, apesar de achar que a criança tem que ir pra escola e tal, eu sempre me senti muito mal da Rafa ficar o dia inteiro na escola. Ah, então. Então, pra mim é muito claro na minha cabeça que eu neste momento não estou trabalhando, ela só vai de manhã pra escola. E também a questão das férias, né, que você falou que por muito tempo ela fez Ela a vivia colônia uma de rotina férias. de adulto. Agora, julho, vai ser a primeira vez, ela com 5 anos, vai pra escola desde 1 ano e 10 meses, vai ser a primeira vez que ela vai ter férias. Em julho, né? Em Nossa. julho. É. Tinha 15 dias em dezembro ali, dezembro, janeiro, os primeiros 15 dias. Depois já toma ele lá pra escola de novo. Então, assim, vai ser a primeira vez que ela vai saber o que é férias. Isso sempre me pegou muito, assim. Ela Mas levar em uma qual rotina de sentido? adulto. Você se sente culpada? Você Me acha sentia que. mal por achar que ela estava sofrendo, assim, por ficar na escola de 7h30 da manhã até 5h30, 6 da tarde, todos os dias. E como é que a Rafa te demonstra isso? Você percebe isso Hoje, nela, não? quando eu pergunto. Ontem mesmo perguntei pra ela, eu falei, filha, você tá gostando de ficar em casa com a mamãe? Eu tô adorando, mamãe. Hum. Aí eu falei, mas antes você ficava na escola o dia todo com seus amiguinhos, tal, não era mais legal? Ela, não, mamãe, eu tô adorando ficar em casa. Então, ela agora tá gostando, mas ela ia super bem, ela gostava também de ficar na escola, mas acho que ela não sabia o que era ficar em casa, né? Pra ela, o normal era ir o dia inteiro pra escola. Posso fazer só mais uma pergunta sobre isso? Claro. Mudou o podcast agora. Claro, Desculpa, pode mas ser. estou realizando meu sonho. Gabi, mas você começou a ter essa preocupação do tipo, ela tá ficando muito. Porque você percebeu algum problema no vínculo de vocês ou você tinha medo de alguma coisa no vínculo de Não, vocês? por achar mesmo dela Puxado, ficar. assim, de carga Puxado a horária. rotina mesmo dela ficar. E também tinha uma questão que eu achava que eu via pouco a Rafa, essa história do vínculo, né? Porque eu saía É. para trabalhar muito cedo, ela ainda não estava acordada, eu não via ela de manhã. Então, a hora que eu chegava, eu pegava ela às 5h30, 6 da tarde na escola, e a Rafa sempre dormiu cedo, 7h30, 8 horas estava dormindo. Ah, entendi. Então, eu ficava com ela 2 horas no máximo No por dia. máximo. E no meio ali da rotina, né? Com No jantar, meio da rotina. banho, Chega. processo de dormir. Isso. Aí então era o fim de semana mesmo que eu tinha com ela, né? Entendi. Num ponto em que assim, a Rafa sempre acordou muito cedo, muito cedo. E aí hoje eu entendo por quê. Ela, quando eu saía cedo pra trabalhar, ela às vezes de madrugada ia lá e ficava fazia assim em mim. Aí o que foi, filha? É pra ver se você tá aqui ainda, mamãe, ou se você já saiu. Eu parei de Nossa. trabalhar, eu acordo ela pra ir pra escola hoje. Dá quase Entendi. 7 horas, a gente vai lá e acorda. Rafa, vamos levantar pra ir pra escola. Atualmente você não trabalha fora, é Não, isso? não trabalho. Entendi. É recente que você não trabalha fora? Hoje faz 4 meses. É. Aí ela vai pra escola das 7h30 ao 12h15. Entendi. E fica comigo de tarde. E você tá curtindo ficar mais tempo com ela? Tô. A gente fica meio É doida, maluco, né? Tá surtando Total, também. total. Não, tô surtando, porque nós duas estamos nos adaptando nessa rotina, né? Aham. Então, do que fazer, levo no parque, fico tentando entreter, tá fazendo algumas aulas extras, tal. Mas eu tô gostando, porque enfim eu tô tendo o que eu sempre quis, que era poder ficar mais tempo com ela. Entendi. Ô, Bia, Oi. você que tem aí milhões de seguidores que comentam com você sobre isso, agora a pergunta que eu vou te fazer é para você me falar um resumo assim do que você vê na média, porque ó, o que a gente preparou assim, nas redes sociais a gente vê fotos lindas do primeiro dia de aula, eu sou dessas que fazem isso, que lá tá com o uniformezinho, com a malinha nova, eu faço plaquinha, né? Primeiro dia de aula, série tal, aprendi com uma amiga, série tal, professora X. O quanto que, assim, tudo parece certinho, né? Perfeito, primeiro dia de aula. Quanto que isso é realidade? Ou se você acha que existe uma pressão para todo mundo, ah, meu filho, primeiro dia de aula do meu filho, olha que maravilha. E no final a mãe tá, primeiro dia de aula do meu filho. O que é Olha, verdade? O que é expectativa? O que é pressão para mostrar que tá tudo bem, que a mãe tá ótima? eu acho que aí você tocou num ponto muito interessante. Veja só, a gente tem a mania de mostrar para as pessoas o que a gente acha que elas vão gostar de ver e o que elas vão aprovar de nós. Você mostra o que. Você não sempre mostra o que vão gostar de ver, né? Você mostra a Não, verdade. amor, eu já perdi esse filtro tem um tempo, porque eu não conseguiria ser um personagem fazendo o que eu faço hoje, né? Mostrando a minha rotina e falando sobre esses temas que eu trago na minha rede social. Mas eu percebo que tem
tem muitas mulheres que sofrem com essa pressão do tipo assim, eu preciso ser a mãe perfeita. Qual que é o reflexo da mãe perfeita? Filhos perfeitos. Você consegue controlar uma infância, amor? De 1 a 5 anos sai tudo sobre. Desculpa. De 1 até 5 anos, você consegue que seus filhos consigam fazer exatamente tudo o que você quer, tudo o que você programou? Quem Não dera. tem como. Não tem como. O último vídeo eu falo sobre as fraldas, né? Qual que é a melhor para levar para a escola, para a creche e tal. E os relatos são engraçados, são preocupantes e tal, mas tem relatos assim: "Ah, eu coloco a fralda de vestir, aquela que não abre nas Uhum. laterais, porque se eu mandar o meu bebê com a fralda de colar do lado, ele simplesmente vai arrancar e vai sair correndo nu pela sa". Então assim, isso faz Uhum. parte do que as pessoas querem mostrar? Não, mas é o que acontece, Uhum. né, com a gente e com os nossos filhos. Então, é uma preocupação que a gente queira ser a mãe perfeita, a mãe ideal, aquela que consegue tudo. "Ah, consegui introdução alimentar perfeitamente, uhul". Será que teve mesmo? Uhum. Não tem como a gente Uhum. controlar isso. Mas quem é mais ativo nas redes sociais, eu falo isso porque a Gabi, por exemplo, se ela puder postar negativo, ela posta Não negativo. posto, não. Posta nada. Não. Eu não sou igual, né, assim, de mostrar 100%, mas toda vez que tem alguma coisinha, eu gosto, pra mim, de registrar, pra ficar lá como um registro. Não é nem pra mostrar, sabe? É pra ter registro meu. E é óbvio que você vai postar as partes bonitinhas. Eu lembro que teve uma festa junina que a Madu não dançou. Chorou, só chorou, ficou assim parada e eu filmei, fiquei desesperada. Falei, até fui errada, né? Falei assim, ai filha, que droga, né? Você ensaia, tá? Beleza. Não postei. No ano passado, que ela dançou maravilhosamente bem, eu falei assim: "Ai, gente, olha que maravilha, que perfeita dançando, a mais bonita dançando". Mas assim, a gente escolhe o que a gente vai postar. Todo mundo Exatamente. só posta a parte boa. Uhum. Não, mas tem que ser assim mesmo, porque, poxa vida, a gente já vai ter que lidar com o que não foi fácil nos bastidores da vida ali, fora das redes sociais. Então, e normalmente as pessoas que veem as nossas redes sociais vão tirar conclusões sobre nós, sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos, a partir daquilo que a gente mostra. E as conclusões que tiram daquilo que vem são você não tem controle sobre a opinião do outro sobre você, sobre o que você está mostrando. Eu acho que a rede social, ela precisa ser isso mesmo, o nosso álbum de fotos, aquilo que a gente Uhum. quer que as pessoas vejam, aquilo que a Uhum. gente quer que as pessoas conheçam de nós, né, que seja o nosso álbum Até porque gostoso ninguém de vai de ver, né, postar: de "Ai, tô olhar. aqui brigando com o marido". Não. Não, ninguém vai. Mas como você lida com quem imagina, né, você tem muitos seguidores e hoje o pessoal acha que pode falar o que quiser da tua vida, né? Uhum. É. Da vida de todo mundo. Como que você lida com o julgamento sobre as suas decisões relacionadas às suas filhas? Não só de adaptação, levou com tal idade, ou ficou no muro da escola, assim, com qualquer coisa que você compartilha de decisões suas, de família, como que você lida com julgamentos, assim, tem muitos julgamentos, porque tem críticas e elogios sobre a mesma situação, né? Sim, total. Paulinha, eu simplesmente não lido, não o que que acontece? Hoje, o que eu vivo, a minha essência é a minha família, meu marido e as minhas filhas. Tudo que eu vou fazer com eles, ou tudo que a gente vai tomar de decisão, aquilo já foi completamente embasado, a gente está certo do que a gente vai fazer. Então, não existe a possibilidade de você virar para mim e falar assim: ai, não faz essa viagem, não, com as meninas, não tem nada a ver, eu fui e não achei legal. Não existe a menor Uhum. possibilidade de eu levar isso para o coração e direcionar uma decisão minha, porque alguém teve uma opinião diferente da minha. Então, quando tem hate, quando as Hum, pessoas, né, me julgam diferente ou entendem a mensagem do que eu estou tentando passar diferente do que eu realmente quero falar, cara, eu simplesmente abstraio, hum, sabe. Eu já aceitei que eu não consigo provar tudo para todo mundo. A gente não vai agradar todo mundo. E eu gosto muito disso. Eu acho muito legal que vocês não, que as pessoas que veem, que acessam, têm opiniões diferentes. Uhum. Eu só quero trazer na rede social mesmo, despertar novos pensamentos, novas possibilidades. "Ó, você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que essa fralda não é legal? Já parou para pensar que na adaptação pode acontecer isso? Já parou para pensar que no desmame pode uhum. acontecer isso?" Comigo foi assim. Exato, Uhum. porque é uma vivência sua. Igual quando a gente fala aqui, a gente está entrevistando pessoas que têm experiências e Uhum. às vezes a gente entrevista profissionais, né, de determinadas áreas. Quando não, a gente fala assim, mas
que a gente tá falando aqui não é regra, não é lei, é só Exatamente. compartilhando coisas que nós passamos e que tem gente que pode estar passando a mesma coisa. Exatamente. Eu sempre começo um vídeo, ou quando eu vou falar de um tema só nos stories, eu sempre falo, gente, eu não sou especialista de nada. Eu sou mãe como você e eu divido como eu passei por essa situação aqui na minha casa. Uhum. Né? Você absorve o que você quiser. E também tô aqui aberta para responder qualquer dúvida, mas eu não sou especialista de nada, né? O que você acha que a escola trouxe de mais positivo para suas filhas? Vamos falar mais da Olivia, né? Que ela já tá aí mais tempo, né, na escola. Nossa, mas nas duas eu vejo coisas extremamente positivas. Elas têm personalidades muito diferentes, mas a Olivia me mostrou uma empatia muito maluca, tão pequena, sabe assim? Ela já passou por alguns desafios na escola, então ela demonstra uma empatia muito grande, não é o tipo assim, eu não mereço isso, vou passar para amiguinho. Não, não é isso. Ela vê alguém passando por uma situação é, difícil, algum coleguinha, e ela tenta ajudar. Isso eu acho lindo nela. Uhum. E o poder de adaptação dela mesmo em diferentes situações, diferentes escolas pelas quais ela já passou. Isso é incrível nela. Agora, a Cecília, eu achei que ela não fosse desgarrar, inclusive achei que esse ano ela não ia ir pré-creche, que eu ia ter que tirar, que eu ia ter que Uhum. encerrar a adaptação e tirar ela. Mas, cara, ela tá atualmente tão fofa, tipo, a professora vem pegar ela no portão e ela se joga, dá os braços e tudo mais. Eu achei que ela não fosse conseguir, mas ver as duas confiando na escola, confiando na equipe, assim como eu confio, isso pra mim é maluquice. Uhum. De novo, tá? Existem experiências ruins no meio educacional, ok, mas a exceção não confirma a regra. Exatamente. O que que você daria de conselho para alguém que está passando por essa fase? E assim, nessa questão de equilibrar o desejo de proteger a criança, de achar que ninguém vai cuidar melhor do que a gente, mas também aquela necessidade de deixar a criança crescer e interagir, e ter as experiências dela. Como a melhor maneira de achar esse equilíbrio? É só na base da, assim, procurar bem a escola que você confia, os profissionais que você confia, ou teria mais algum truque? Eu acho que de verdade olhar para a criança quando ela chega da escola. Eles sempre mostram para nós como é que foi o dia. Entendeu? A Uhum. gente só precisa tentar entender a linguagem que eles estão tentando falar pra gente. As meninas já chegaram estressadas, e aí você vai com algumas perguntinhas. E aí, o que que foi que aconteceu? Mesmo que demore algumas horas, elas contam, elas mostram. Mesmo que sejam no estado, no humor que elas estão, elas demonstram muito. E agora a Olivia já comunica. Inclusive, a Cecília Uhum. já comunica. Contou que teve uma briga feia com o coleguinha outro dia por causa de um livro, com 2 anos de idade. Então, eu acho que é de verdade a gente olhar para os nossos filhos. Eles sempre vão mostrar para nós como é que eles estão sendo tratados na escola. Uhum. Sempre. E aí isso deixa a mãe mais segura de se É. ela tá fazendo o caminho certo ou não. Quando a Gabi estava pensando em mudar a Rafa agora no meio do ano, ela falou assim que foi em várias escolas, né? Uhum. Ela e o marido dela foram em várias escolas, e aí, ai, mas eu gostei muito dessa, só que essa daqui, não sei o quê. Aí eu falei assim, Gabi, ouça o seu coração, porque mesmo, Total. assim, mesmo se a escola tem melhor infraestrutura, mais bem recomendada, se você não sentiu nada, você pode se arrepender, e aí você vai Uhum. falar, nossa, devia ter seguido a minha intuição, mas se você seguir o seu coração, é muito improvável que você se arrependa. Claro que pode não gostar de algumas coisas, mas arrepender da escolha, ainda mais, né, dividindo com o Ricardo, assim. É, Aí eu falei assim: siga seu coração, vai no que ele tá mandando, sim. pela Total. segurança. Então, Verdade. agora sim, estamos encerrando. Queria que você olhasse ali para a câmera, passa seu Instagram, como que as pessoas te acham nas redes sociais. Então, pessoal, bom, obrigada primeiro, meninas, pelo Imagina. convite. Foi um A gente bate-papo que que agradece. voou, né? É. Tão gostoso falar disso. Nas redes vocês me acham como Bia Fala Mesmo. Eu tô todo dia lá, passando um cafezinho gostoso pra senhora, Dona Maria, dançando, fazendo bagunça com as pinguinhas, que são minhas 2 filhas. Então, fique à vontade para me encontrar por lá e bater papo sobre qualquer assunto relacionado à E é maternidade. Bia mesmo. Bia Fala Bem. Mesmo, isso, Ah, tá. @Bia Fala Mesmo. Tá bom. Então, obrigada. Foi realmente um bate-papo muito Ah, gostoso, bom. passou rápido. É bom quando a gente traz uma mãe assim com experiências diferentes, de filhas diferentes, Uhum. para traz perspectivas novas para nós aqui. Ai, eu que agradeço. Hoje aprendemos que a adaptação escolar não é apenas sobre a criança conhecer uma nova rotina.
É também sobre os pais aprenderem a confiar, a soltar e enxergar que os filhos são muito mais capazes do que imaginamos e que muitas vezes nós subestimamos a capacidade de adaptação das crianças. Se você gostou desse episódio, compartilhe com uma mãe que está precisando ouvir isso, que esteja passando por essa fase. E siga a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Spotify, no YouTube, no Instagram e no TikTok. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Tchau, até o próximo episódio.